Olá pessoal, começando mais um episódio do Café em Crise. Eu sou a Elo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre risco fiscal. Vocês já devem ter ouvido muito falar nessa palavra, risco fiscal, principalmente desde que começou a pandemia. Mas o que é o risco fiscal? O que isso impacta no país? O que isso impacta no mercado? O que isso impacta na economia, não é mesmo? Então vamos lá. O risco fiscal, de acordo com uma reportagem do G1, ele pode ser traduzido pela combinação de uma situação crítica nas contas públicas e a falta de um plano crível e executável de estabilização da trajetória da dívida. Então, o que isso quer dizer, né? O risco fiscal nada mais é do que exatamente isso, as contas públicas em um estado bastante crítico e sem um plano decisivo e executável para que isso seja estabilizado, ou seja, para que isso tenha uma solução, por assim dizer. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente chegou nesse estado e por que a gente está nesse estado e como, digamos que, como que a gente pode resolver isso? Bom, a gente tem alguns pontos em primeiro lugar, principalmente começando aí com questões de orçamento. A gente já tem um episódio aqui no canal que fala a respeito do orçamento de 2021. Neste momento já está sendo conversado o orçamento para 2022. Mas, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor a respeito de orçamento, podem ouvir o episódio do orçamento de 2021, que serve como base. Então, no orçamento, nada mais é do que exatamente como se fosse um orçamento familiar. Você recebe dinheiro, muitas vezes o seu salário, e você tem contas para pagar, como água, luz, telefone, supermercado e etc. E o que acontece é que às vezes você acaba fazendo dívidas e não consegue pagar essas dívidas e elas vão se acumulando. E com o governo não é diferente. O governo ele também recebe dinheiro via tributos e ele também gasta dinheiro em educação, saúde e diversos outros fatores, dependendo de cada governo, cada presidente, às vezes eles adotam algumas prioridades do que comparada com os outros. E aí temos as definições de como que vai ser gasto esse dinheiro, só que a gente não pode esquecer que a gente tem a dívida para pagar. E o que acontece é que essa dívida ela vem sendo empurrada e isso vem aumentando o risco fiscal do Brasil, justamente isso. A gente tem uma dívida hoje que corresponde a quase 90% do PIB e isso acaba sendo bastante preocupante. Além dessa dívida gigantesca com a pandemia, a gente também teve mais gastos. Até próximo do final do ano passado, os gastos com a pandemia já chegavam a 587,5 bilhões de reais, além de diversos outros fatores que a gente tem no radar, por exemplo, as questões de programas sociais. A gente bem sabe que o Bolsonaro ele vem com certa preocupação com as eleições do ano que vem, e um ponto para tentar conseguir mais eleitores seria o melhoramento dos programas sociais, entre eles o Bolsa Família. Só que da onde que a gente vai tirar esse dinheiro? E muitas vezes essas notícias estão atreladas à palavrinha risco fiscal. Justamente por isso, porque a gente não tem da onde tirar dinheiro, a gente tem a questão do teto de gastos também que não podem ser ultrapassados e tudo isso traz diversas preocupações. Primeiro que a imagem do governo, a imagem do país, ela piora, ou seja, os investidores e pessoas de fora do país acabam vendo um Brasil com maus olhos, justamente porque eles pensam, será que eu devo investir meu dinheiro ali? Porque não tem a certeza de que o dinheiro será reembolsado, digamos assim, né? Será que eu devo emprestar dinheiro para aquele país? Será que eu devo investir naquele país? Acaba ficando uma situação um pouco incerta. Então muitos podem deixar de emprestar por receio de não pagarem, como outros também podem não querer investir por receio de como que vai ficar a situação do país no futuro. Mas vale lembrar que é sempre muito seguro, né, investir no país, a questão do tesouro direto, que nada mais é do que títulos de dívida que o governo emite, ou seja, ele está precisando de dinheiro, ele vai lá e emite um título de dívida. Você vai, compra o tesouro direto e você está emprestando o seu dinheiro para o governo e ele vai te pagar aquele dinheiro depois de uma determinada data, de acordo com uma determinada porcentagem de rendimento. Então sim, é extremamente seguro. Por quê? Porque o governo ele pode imprimir dinheiro. Só que a gente sabe que isso tem diversos fatores ruins, que é, por exemplo, a inflação. Então é seguro emprestar dinheiro para o governo? Sim, dificilmente um país ele vai quebrar. Porém, do outro lado, a gente tem a questão da inflação. Caso chegue um momento do governo precisar te pagar e ele não tenha dinheiro, ele pode sim imprimir moeda para poder te pagar. Porém, a gente bem sabe que quanto mais moeda dentro da economia, a inflação acaba sendo maior. Justamente porque o pressuposto básico de qualquer teoria econômica é oferta e demanda. Porque
uma vez que eu tenho mais dinheiro na economia, as pessoas vão querer consumir mais, só que eu não tenho o que disponibilizar para elas consumirem, porque a quantidade de produto, elas permaneceu a mesma. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o preço daqueles produtos justamente para conseguir chegar num equilíbrio. E para isso, com o aumento dos produtos, a gente acaba tendo a inflação, o que a gente também está conhecendo muito de perto, principalmente nesses últimos tempos, com o preço da carne, com o preço dos vegetais e etc. É só ir no mercado que você vai ver como os alimentos estão extremamente mais caros. E caso você tenha dúvidas a respeito da inflação, a gente também tem um episódio falando a respeito disso. E como que eu controlo a inflação? Com o aumento da taxa de juros, que nada mais é do que a taxa Selic. E caso você também tenha dúvida a respeito da taxa Selic, também tem um episódio a respeito disso. E outra questão que também acaba sendo impactada é o dólar. Como eu disse lá no início, os investidores eles também ficam mais receosos de vir aqui para o Brasil, investir aqui no Brasil, ou seja, menos investidores estrangeiros, menos dólar dentro do país, e com isso o dólar acaba ficando mais claro de novo por conta daquela questão de oferta e demanda. Bom, então eu acho que deu para entender um pouco do que significa o risco fiscal. A gente não tem necessariamente uma receita e uma forma para conseguir sair desse cenário que a gente se encontra. Obviamente, o melhor dos casos seria reduzindo os gastos. Esse seria uma maneira, o que a gente não tá vendo justamente por questões de pandemia. Primeiro porque ela exigiu novos gastos do governo, justamente, por exemplo, com questão de vacinas. E do outro lado, a gente poderia arrecadar mais dinheiro. Isso seria via, por exemplo, aumento de impostos. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas eu gostaria de dizer que a inflação, ela ajuda no dinheiro arrecadado do governo. Isso porque o governo ele arrecada um percentual em cima de cada produto como imposto, e a partir do momento que a gente tem uma inflação elevada, ou seja, os preços estão mais caros, os produtos estão mais caros, o governo acaba arrecadando mais dinheiro. Então, se você ia comprar um item que custava R$10 e o governo arrecadava 10%, ou seja, R$1 daquele produto, se aquele produto passou a custar R$20, o governo vai estar arrecadando R$2, porque a porcentagem de arrecadação, que era os 10%, continua a mesma, só que aquele produto acabou ficando mais caro. Então, quanto o governo está arrecadando também acabou sendo maior. Mas, de forma geral, o episódio de hoje é isso, para vocês entenderem o que é esse risco fiscal e por que ele vem sendo tão comentado. Justamente por conta disso, a gente está em época de orçamento para 2022, a gente tem as questões do precatórios aí no radar, a gente tem questão de inflação extremamente elevada também no radar, aumento consecutivo da taxa Selic, entre diversos outros fatores, que também temos o câmbio que está extremamente alto, o dólar, mais de R$5 já há bastante tempo. Verei de fazer um episódio exclusivo sobre o dólar também pra gente abordar esse ponto. E depois, para fechar tudo isso, questão de dólar, inflação, taxa Selic, orçamento, risco fiscal e tudo mais, um comparativo dos investimentos, para entender realmente aquela questão de você estar investindo em poupança, em CDB, enfim, e tá recebendo dinheiro, só que no fim você está perdendo dinheiro. Então, meio que para fechar toda essa parte econômica, a gente ainda vai ter um episódio a respeito de dólar e também um episódio a respeito do rendimento de renda fixa. O episódio de hoje é isso, foi super simples para vocês conseguirem ter um pequeno norte do que seria o risco fiscal. Eu pretendo ir me aprofundando nesses temas com o passar do tempo, mas o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever na plataforma que você está acostumado a ouvir o podcast, de participar do grupo do Telegram. Todas as redes sociais do Café em Crise estão no link da descrição e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada a todos, um beijo e até mais. Tchau, tchau.